Eu sei que você trocou o refrigerante pelo suco, o seu biscoitinho por uma barrinha de cereal e talvez o seu sorvete de morango por um iogurte e ainda não está emagrecendo. Talvez não seja a sua falta de disciplina, talvez seja esses alimentos que você está colocando na sua alimentação que não são o que parecem. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar 10 alimentos que podem estar prejudicando aí, te atrapalhando a emagrecer, e tenho quase certeza que pelo menos 5 deles faz parte da sua dieta. E antes de entrar nesta lista de alimentos, eu preciso te explicar o porquê que isso acontece e acredite, não é coincidência. Entenda, a indústria alimentar, ela investe bilhões de dólares em marketing voltado para a saúde, né? Então a gente tem alimentos integral, rico em proteína, natural, fit, light, sem gorduras. A gente tem várias categorias consideradas saudáveis, consideradas fits. Mas acredite, né? Todos foram criados para vender para você, né? E não para informar. E acreditem, fazendo isto, funciona muito para vender mais. A indústria consegue vender muito mais com esses termos relacionados a alguns alimentos, né? Pesquisas já mostram que quando esses alimentos estão nas prateleiras ali, nas prateleiras dos supermercados, das lojas, com esses itens light, mais proteína, muitas vezes as pessoas até subestimam a quantidade de calorias que tem nesse mesmo alimento. Pensa comigo, ou se você faz, né? Você já viu uma pessoa que, por exemplo, toma aí suco o dia inteiro achando que é saudável, ou que vê aquelas barrinhas de cereais do supermercado, coloca no meio do lanche ali, achando que fez a escolha certa, ou até mesmo, né, colocando um iogurte com sabor de fruta, acreditando que isso substitui o sorvete e é a melhor escolha. Essas escolhas, elas têm sim uma intenção boa, mas o resultado não vem porque muitas vezes a informação contida nesses alimentos, ela foi distorcida. Então nesse vídeo aqui, a gente vai corrigir isso alimento por alimento. Saindo dessa lista, eu vou trazer para você uma ferramenta rápida ali que você vai mudar a forma que você lê a embalagem aí dos produtos, tá? Então pensa comigo, quando você pega um produto e quer saber se realmente ele é saudável, olha para as 3 primeiras coisas que tem no rótulo. A primeira coisa para você olhar é a lista de ingredientes. Então você vai pegar ali o produto e vai olhar a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que tiver ali é o que tem em maior quantidade no produto. Então ele é em ordem decrescente. Então do que tem mais para o que tem menos no produto, tá? Então é importante você avaliar o que é o produto. Vou dar um exemplo aqui. Vou comprar um pão integral. Então qual que seria o primeiro ingrediente que teria que ter ali na lista, né? Farinha de trigo integral, tá? Então, fique de olho na lista de ingredientes. O segundo item importante para você avaliar é a quantidade de açúcar por porção, tá? Menos de 5 gramas ali por porção é considerado baixo. De 5 a 10 gramas já é considerado moderada. E quando essa porção é acima de 10 gramas de açúcar, é considerado alto, mesmo que na embalagem esteja escrito fit, light ou saudável. O terceiro item para você observar é o tamanho dessa lista de ingredientes, tá? Vamos pensar o seguinte, quanto mais natural o alimento, menos ingredientes ele vai ter. E quanto mais processado, ultraprocessado, mais ingredientes ele vai ter. Então, voltando ali à lista de ingredientes que eu passei anteriormente, o primeiro ponto é você ver qual que tem mais, o segundo é quantos ingredientes tem, tá? Porque não vamos dar o exemplo do iogurte, né? O iogurte natural, basicamente, ele tem 2 ingredientes, tá? E tem muitos iogurtes que estão escritos como naturais no supermercado, que ele vai ter 7, 8, 9 ingredientes. Por que que esse tem muito mais que o de 2, tá? Então, se atente também na quantidade de ingredientes que tem naquele produto. Então, com essa ferramenta simples, essa estratégia bem básica, em 30 segundos que você pegar qualquer produto, você vai analisar se ele realmente pode fazer parte do seu dia a dia, tá bom? Então agora vamos para a lista. Alimento número 1, suco de fruta natural. E essa aqui vai doer em muita gente, porque muitas pessoas, quando tomam ali um suco de fruta natural, acreditam que estão fazendo a escolha mais saudável do mundo, né? Mas para e pensa, né? Para a gente poder fazer um suco de laranja, por exemplo, a gente vai usar, para fazer um copo de 300 ml, em torno de 4, 5 laranjas para fazer um copo, né? E você vai beber aquele suco ali em 5 minutos, 10 minutos no máximo, tá? Então o problema aqui não é só a quantidade da laranja, tá? É a quantidade de fibra que acabou se perdendo ali no processo de você fazer o suco, tá? A fibra, ela é exatamente o que vai retardar a absorção desse açúcar da fruta, tá? Então quando esse suco entrar no seu sangue, se tiver com pouca fibra, eu vou disparar muito ali a glicose.
disparando também a insulina, como eu já falei em alguns outros vídeos desse canal, tá? Então, se a gente tem um pico de glicose, pico de insulina, a gente vai ter uma queda de energia muito rápida e provavelmente fome nos próximos 30 minutos. Uma laranja inteira ali com o bagaço, ele tem um índice glicêmico bem baixinho, tá? O suco da mesma laranja, quando você espreme ele, vai ter um índice glicêmico semelhante ao de um refrigerante. O que a gente faz nesses casos, Luiz? Primeiro, comer a fruta inteira, né? Com o bagaço, com todas as propriedades que vai ter ali. Agora, se você quer optar, quer fazer um suco, é importante que a gente comece a pensar em fazer uma vitamina, talvez misturado ali com leite, né? Porque o leite vai retardar a absorção dessa glicose. Ou também tem alguns tipos de suco que são mais voltados aí para esses momentos, tem um índice glicêmico mais baixo, como por exemplo um suco de limão sem açúcar, suco de maracujá sem açúcar, um suco de morango também é legal, frutas vermelhas. São frutas que quando a gente faz o suco, nós não precisamos usar tanta fruta assim, tá? Então vai ter um índice glicêmico mais baixo para você poder utilizar no seu dia a dia aí. Alimento número 2, barrinha de cereal. Essa é a famosa substituta do biscoito ali no trabalho, né? Que é aquele lanche saudável que a gente abre a gaveta aí do nosso escritório, do nosso trabalho, ou pega na mochila e acaba comendo. Mas na maioria dos casos, ele é um biscoito com aveia, tá? Com açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada muitas vezes, tá? Tem uma barrinha na sua casa? Então pega ela ali, olha os ingredientes, tá? Verifica quantos vão ter lá atrás, tá? São muitos ingredientes na maioria das barrinhas, tá? E faz uma outra verificação. Onde que o açúcar está aparecendo nessa lista? É logo lá no comecinho? A maioria das barrinhas de cereais vão ter aí em torno de 8 a 12 gramas de açúcar por unidade, tá? O tamanho da porção é calculado para parecer razoável essa quantidade de açúcar. Mas quem que come só uma barrinha quando está com fome? Vai diferenciar uma boa barrinha de cereal para uma barrinha não tão legal assim. Menos de 5 gramas de açúcar por porção, tá? Proteína também acima de 5 gramas é importante a gente verificar nessa barrinha. Outro ponto, né? Olhar mais uma vez a lista de ingredientes e ver se você reconhece todos eles ali. Legal, Luiz, então eu não vou consumir mais a barrinha de cereal. O que a gente pode fazer nesse caso? Você pode trabalhar ali com uma fruta, uma tâmara com pasta de amendoim, por exemplo. Castanhas com fruta seca são boas opções para substituir a barrinha. Ovo cozido. Esses são snacks reais que entregam muito mais e custam, é muito mais barato, financeiramente falando. Alimento número 3, iogurte com sabor de fruta. Esse aqui é o famoso substituto do sorvete que muita gente utiliza, ou o café da manhã leve e saudável, que vai ter em média de 15 a 20 gramas de açúcar por porte. Muito mais do que muitos biscoitos que tem por aí. A fruta que você vê naquela embalagem do iogurte, geralmente ela é um aromatizante artificial ou um extrato de fruta no máximo, tá? Em quantidades mínimas, o que dá o sabor e a cor ali a esse produto. E a proteína, que seria aí o maior benefício do iogurte, ele está em quantidade muito menor nesses tipos de iogurtes e vai estar muito mais presente, por exemplo, no iogurte natural, no iogurte grego. Numa comparação rápida aqui para você, um iogurte natural, por exemplo, ele vai ter ali em torno de 8 a 10 gramas de proteína pelo pote ali e apenas 4 gramas de açúcar, tá? Já esses iogurtes com sabor de morango vai ter em média 4 gramas de proteína, então quase a metade a menos de proteína e quase 3 vezes mais aí do que açúcar, em torno de 18 gramas de açúcar, tá? Então, olha que legal, olha que interessante, né? É o mesmo resultado com a mesma categoria com resultados completamente diferentes. Luiz, o que fazer então? Eu não gosto de iogurte natural, ele é azedo, ele é amargo, eu não me adapto com ele, eu prefiro esses açúcares com sabor esses iogurtes com sabor de morango. Faz o seguinte, pega um iogurte natural, coloca um pouquinho de mel, mistura com fruta, põe um pouquinho de aveia, um pouquinho de granola sem adição de açúcar. Uma estratégia bem legal que eu passo também aqui para os pacientes, para os alunos, é a gente misturar um pouquinho de whey protein nesse iogurte. Então você pegar um whey protein de morango, um whey protein de algum sabor e misturar ali uma colherzinha de sopa, a gente vai elevar mais a quantidade de proteína desse iogurte e vai trazer um sabor muito mais agradável para você consumir. Alimento 4, granola industrializada. A granola, ela virou um símbolo de uma alimentação saudável, né, por muito tempo aí, tá? E dependendo da granola, ela pode ser sim muito saudável. O problema é que a maioria das granolas que a gente encontra aí para serem vendidas nos supermercados, as lojas de produtos naturais, elas são cheias de mel, de açúcar mascavo ou xarope de milho muitas vezes, como o segundo ou terceiro ingrediente, tá? Às vezes vem com pedaços de chocolate, frutas cristalizadas ali cheias de açúcar,
e gordura vegetal para dar mais crocância nessa granola. Uma porção aí de 45 gramas de granola industrializada vai ter em torno de 18 gramas de açúcar. Então isso é muito mais do que um cookie de chocolate, por exemplo. Então como identificar, né, uma boa granola? O primeiro ingrediente de uma boa granola tem que ser aveia. O açúcar, por exemplo, ele tem que vir lá embaixo, depois do quinto, sexto ingrediente da lista se tiver, tá? Precisa ter menos de 8 gramas de açúcar numa porção de 40 gramas, por exemplo. Não pode ter gordura vegetal hidrogenada e nem muitos ingredientes. O que fazer nesse caso, né? Em muitas lojas de produtos naturais a gente já encontra aveias mais artesanais, tá? Feitas de forma caseira, tem muitas pessoas que já vendem, então é uma ótima opção, tá? Você pode também fazer uma granola em casa, a gente tem várias receitas na internet que trazem essa facilidade de preparar em casa, usando aveia, castanha, mel, tá? 20 minutos no forno você consegue fazer. E também você pode, no próprio supermercado, hoje em dia, a gente encontra também algumas granolas com poucos ingredientes, sem açúcar na composição, sem adição de açúcar. Então, basta procurar melhor que sim, tem opções mais saudáveis para você colocar aí na sua dieta. Alimento 5, pão integral de supermercado. Alimentos integrais, eles sempre passam essa percepção deles serem muito melhores do que os outros. E na verdade eles podem até ser. Mas a palavra integral na embalagem que você vê do produto no supermercado, ele não garante nada, sem você ler essa lista de ingredientes. A legislação brasileira, ele permite que a gente dê o nome do alimento integral, mesmo ele não estando no primeiro lista de ingredientes, ser o primeiro lista de ingredientes, mesmo estando no terceiro, quarto, basta ter na composição. Pão integral de verdade, ele precisa ter a farinha integral como primeiro ingrediente, tem que ter fibra pelo menos acima de 3 gramas aí por fatia, tá? E uma lista curta de ingredientes, né? E o açúcar, se tiver açúcar, né, lá pro final, mas sem açúcar de preferência. E a maioria dos pães integrais que a gente encontra aí no supermercado, eles possuem farinha de trigo enriquecida, que é a farinha branca, como primeiro ingrediente. E açúcar melhorador dessa farinha e gordura vegetal logo depois. O que a gente pode fazer nesses casos? Primeiro ponto, quando eu falei lá em cima, né? Aquela ferramenta que a gente vai utilizar. Ler o rótulo, verificar os ingredientes, né, a lista ali, a posição de cada ingrediente, isso é muito importante. Buscar também um pão de fermentação natural, que além de ele ter o índice glicêmico menor, ele vai ter benefícios digestivos reais que acontecem no seu organismo, tá? Ou pão com farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Então são essas opções. Alimento número 6, peito de peru e presunto. A proteína do lanche, o recheio do sanduíche saudável. Entendeu o seguinte, ó, peito de peru, ele não é frango. Ele é um produto feito com fragmentos de frango processado, com amido, proteína de soja, sal e uma lista longa de aditivos. Assim, sem terrorismo também, tá? Ele não vai matar, mas também não é fonte de proteína de qualidade que ele parece ser. Então, o que você pode fazer nesse caso aqui? A coisa mais básica, substituir por frango desfiado aí nos seus lanches, tá? Mesma praticidade, muito mais gostoso e proteína real. Alimento número 7, refrigerante zero. Zero caloria, parece zero problemas, né? Mas os adoçantes artificiais, eles têm um efeito que muita gente não considera, tá? Eles vão ativar o sistema de recompensação do açúcar sem entregar nenhuma recompensa real aí para o seu corpo, tá? Então o seu cérebro ele recebe o sinal de doce, ele vai esperar essa glicose que não vem e compensa buscando doce nas próximas horas. Além disso, muitos estudos já mostram pra gente que adoçantes artificiais eles vão alterar a sua microbiota intestinal, tá? Então o seu intestino vai ficar diferente, tá? De uma forma que pode até gerar uma sensibilidade de insulina a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer aqui para substituir esse refrigerante zero, tá? Água com gás com uma fruta ali também, chá gelado, água de coco, tá? São boas opções. Mas eu quero que você pense também aqui o seguinte, que eu também trabalho aqui no consultório. Muitas vezes você está com esse hábito do refrigerante zero há muitos anos, achando que não tem problema, e consome em grandes quantidades. Então, o primeiro passo, o passo ideal é você reduzir essa quantidade. Então, se você hoje toma ali 1 litro de refrigerante zero por dia, começa a trazer para 700 ml, 500 ml, 300 ml, aos poucos, a cada mês, a cada semana. Essa redução já vai ser muito benéfica e significativa, até chegar a um ponto onde você possa realmente excluir de vez o refrigerante. Alimento número 8, biscoito integral. Essa praticamente é a versão saudável aí do biscoito, né? Que na maioria dos casos tem farinha branca como primeiro ingrediente ali,
açúcar em segundo lugar muitas vezes, um pouquinho de farinha de trigo lá no final da lista para justificar esse nome de biscoito integral, tá? O que fazer? A gente substitui ali por castanhas, snacks mais saudáveis, frutas, são ótimas opções para você colocar aí no lugar de biscoitos integrais como fonte de carboidrato para o seu dia a dia. Alimento número 9, achocolatado. O café da manhã das crianças, o lanche de pós-treino de muita gente, que tem açúcar como primeiro ou segundo ingrediente e na maioria das marcas, com cacau em quantidade bem pequena e lá para o final na maioria das vezes, tá? O cacau, ele sim, ele tem benefícios reais, mas não na quantidade que vem no chocolatado, tá? O que vem na quantidade de açúcar é muito mais alto, né? O que a gente pode fazer então? Substituir por cacau puro, né? Ou a princípio, assim como a gente falou um pouquinho do refrigerante nessa redução, é você comprar um chocolate em pó com maior teor de cacau, 55%, 70%, para ir fazendo essa transição aos poucos. Alimento número 10, wrap, ou o famoso Rap 10 que a gente encontra aí, tá? E tapioca industrializada. Isso muitas vezes as pessoas utilizam para substituir o pão, tá? Que parece mais leve muitas vezes e tem mais ou até a mesma caloria do que esse pãozinho gostosinho que a gente tem aí. Porém, eles têm amido modificado, conservante e gordura vegetal na composição muitas vezes, tá? A tapioca industrializada especialmente, ela é vendida em saquinho pronta para usar. Tem aditivos que a tapioca caseira não tem. Fazer então, trocar a sua tapioca por tapioca com goma de tapioca pura. Não é difícil encontrar, você acha sim em produtos de lojas naturais, em supermercados, tá? E um ponto importante quando a gente fala da tapioca, que eu gosto de trazer para os pacientes também, para os alunos, é a gente fazer a crepioca, que é você usar a farinha de tapioca misturada com ovo. Para evitar índices glicêmicos, ajuda muito também. Recapitulando a ferramenta para você utilizar na próxima vez que você for no supermercado, hein? Primeiro passo, você vai virar a embalagem, tá? Vai ler os primeiros ingredientes ali, os 3, 4 primeiros ingredientes. Se açúcar, xarope aparecem ali, esse alimento já não é o que parece, tá bom? O segundo passo, ver o açúcar total por porção desse alimento. Lembra, acima de 10 gramas, fuja, abaixo de 5 gramas ali tá aceitável. O terceiro, conta o número de ingredientes que tem, né? Se passar de 6, 7, 8 ingredientes, pô, com nomes que você não conhece, evita comprar, procura uma opção um pouquinho mais similar ali, que tenha menos ingredientes, e sempre existe hoje em dia no mercado, tá? Em 30 segundos, 3 perguntinhas que você fizer ali olhando para o alimento, vai trazer muita informação para que você possa fazer melhores escolhas. Se você quer aprender mais sobre como analisar alimento, saber identificar qual deve ter na dieta ou não, você precisa conhecer o Nutriação 360, que é o nosso programa de mudança de vida, de construção de hábitos saudáveis, de realmente uma transformação aí para sua vida, tá? O Nutriação 360 ele é baseado em 3 pilares. O primeiro, você vai ter uma dieta personalizada, individualizada para você, considerando todos os alimentos que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo hoje. Você vai ter um plano de treinos personalizado para o que você for fazer, corrida, caminhada, musculação, você também vai ter uma orientação personalizada para isso. E o terceiro ponto é uma mudança de mentalidade, de comportamentos, de escolhas, de relacionamento com a comida, porque é esse terceiro pilar que vai fazer você chegar nos seus resultados que você tanto deseja e permanecer, independente de quais sejam os resultados, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, entra lá, confira e vem fazer parte com a gente. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Aplique essa estratégia, essa ferramenta de 30 segundos no supermercado na próxima vez que você for, que com certeza vai trazer benefícios reais aí para sua vida, para o seu dia a dia, tá bom? Aproveita e curta esse vídeo, encaminha para aquela pessoa que você vai na casa e tem um monte de alimento que não deveria estar, para que ela possa entender um pouquinho melhor das escolhas. E te espero no próximo vídeo. Até mais, grande abraço!